No vídeo anterior, sobre história do pensamento econômico, que aqui no canal eu simplesmente chamo de história da economia, a gente descobriu que a teoria neoclássica da utilidade e do consumo tem como cavaleiros aí do Apocalipse, ou seus maiores representantes, William Stanley Jevons, Carl Mengel e Leon Walras. Então são três, e eles têm concepções sobre economia. Isso tudo aqui nos primeiros anos da década de 1870. Então, Jevons, Walras e Menger. E aí, então, esse foi o vídeo passado. A gente entendeu que tinham esses três caras e eles constituíam as mercadorias como fonte de prazer, que na verdade é mesmo, eu concordo com isso, né? E que existia uma utilidade, então, para cada mercadoria. E essa fonte de prazer que a mercadoria ela pode ser expressa a partir do seu nível de utilidade. Quanto maior a utilidade, quanto menor a utilidade, enfim, isso é o nível de prazer que traz ao seu consumo, né? E então, no vídeo de hoje, vamos ver como que isso foi se desenvolvendo, o que aconteceu depois disso, né? Como que eles chegaram a certas teorias pensando sobre utilidade, né? Porque hoje é uma coisa amplamente aceita já, até na microeconomia aí, principalmente, que utilidade é algo fundamental, né, para se entender consumo, para se entender microeconomia principalmente. Então, com palavras menos ambíguas, deixa eu mostrar o livro aqui, o livro texto básico que eu estou usando aqui no canal para tentar entender sobre história do pensamento econômico, ou então história da economia. Esse pequeno livro aqui que tem um viés socialista, tá bom? Então, eu não sou socialista de jeito nenhum, mas já que eu comecei esse livro, agora tem que terminar. Então, História do Pensamento Econômico do Hunt. Estou no capítulo... É um pequeno livro, mas eu gravo bem pouquinho aqui no canal, né? Um parágrafo por vez, praticamente. Então, demora. Então, é um livro introdutório apenas dessa playlist no canal, que é uma playlist específica de História do Pensamento Econômico, que faz parte de uma playlist geral sobre economia. Com palavras menos ambíguas, Walras reafirmou a ideia de que a utilidade era quantificável. Então, foi Walras que trouxe essa ideia de que, primeiro, a mercadoria ela é uma fonte de prazer. Sendo fonte de prazer, ela tem que ter uma utilidade. Tendo utilidade, também dá para a gente quantificar isso, afinal de contas, né? Então, Walras trouxe essa ideia inicialmente, de que era possível quantificar a utilidade. Abre aspas. Presumirei, portanto, a existência de uma medida padrão, que permita avaliar a intensidade de necessidades ou a utilidade intensiva, aplicável não apenas às unidades similares do mesmo tipo de riqueza, como também a unidades diversas de vários tipos de riqueza. Essa é a citação dele, de Walras. Estabelecidas, então resumindo até aqui, a gente entendeu que são esses três pensadores e eles foram progredindo na forma de pensar, né? Mercadoria é fonte de prazer, se é fonte de prazer é porque ela deve ter alguma utilidade, e se ela tem alguma utilidade, então é possível quantificar. Beleza? Paramos aqui. Estabelecidas as magnitudes presumivelmente quantificáveis, com as quais pudessem trabalhar, o passo seguinte foi elaborar fórmulas matemáticas, ou seja, a famosa modelagem matemática, gerais que possibilitassem demonstrar a existência de uma relação funcional entre a utilidade obtida pelo consumidor e as quantidades das diversas mercadorias por ele consumidas. O problema consistia em demonstrar de que modo o consumidor podia obter a máxima utilidade, maximizar a utilidade, que é um termo que se utiliza hoje em dia, dada a sua renda e os preços das mercadorias vigentes no mercado. Então veja que eles fizeram uma descoberta muito interessante aqui, né? Claro, mercadoria é fonte de prazer, se é fonte de prazer é porque tem utilidade, se tem utilidade, então é possível matematizar isso aí, ou modelar isso aí, trazer uma fórmula matemática. E se tem uma fórmula matemática é porque possui variáveis. E quais são as variáveis? A variável de renda e a variável do preço das mercadorias vigentes, né? Então, duas variáveis básicas aqui, renda e preço, basicamente. Segundo, os economistas neoclássicos, os consumidores maximizavam a utilidade. Então, dependente, né, tem que ver qual que é a relação dependente entre renda e preço, mas a gente precisa buscar o quê? A maximização da utilidade. Quando o acréscimo na utilidade derivado da última unidade consumida, expressa em termos em relação de preço da mercadoria, era equivalente ao acréscimo de utilidade derivado de todas as outras mercadorias. Em outras palavras, o último dólar despendido na aquisição de determinada mercadoria deveria propiciar ao consumidor o mesmo acréscimo de utilidade que o último dólar despendido na aquisição de qualquer outra mercadoria. Jevons
já não mais Walras, mas Jevons, expôs a mesma teoria com outros termos, declarando que o consumidor maximiza a utilidade porque ele obtém tais quantidades de mercadorias que os resultados finais das utilidades de um par qualquer de mercadorias são inversamente proporcionais às relações de troca-preços das mercadorias. Suponhamos que existisse um mercado livre na qual os consumidores pudessem trocar livremente suas rendas por mercadorias. Movidos pelo interesse próprio, os consumidores procurariam maximizar a utilidade. Os neoclássicos concluíam que, dada a contribuição existente de riqueza e rendas, os consumidores, ao adquirirem mercadorias, distribuíam sua renda de forma a maximizar o bem-estar de todos. Sim, né? Porque cada um buscando o seu próprio bem-estar, no fundo, eles acabam contribuindo para o bem-estar de todos, né? Imagine que eu estou querendo fazer o meu melhor aqui, você também, o fulano também, ciclano também. Então, obviamente que, no geral, a tendência é que todos se deem bem no geral. Claro que não é um caso específico, porque pode ser que uma pessoa não queira buscar o bem para si mesma, né? Então, existem essas relações. E um último comentário que eu quero trazer aqui sobre essa ideia. Já acabou o vídeo por aqui da questão temática sobre a teoria neoclássica da utilidade do consumo, porque no próximo vídeo eu quero tratar sobre a teoria neoclássica da produção. Então, essa questão marginal, né, esse pensamento marginal que surgiu possivelmente aqui pelo que eu entendi, aqui nesse contexto, então, dos neoclássicos, Jevons, Walras, sobre essa questão de tornar a utilidade matemática. Então, como é que eu poderia dar um exemplo disso? Imagine assim, ó, na verdade, isso é uma coisa bastante intuitiva e até natural. Estou comendo sorvete, beleza? Então, o meu primeiro sorvete é uma beleza, né? Nossa, estou num dia muito quente, ensolarado pra caramba. Estou ali no primeiro sorvete, beleza, aquilo ali está maravilhoso. Meu nível de utilidade está lá em cima, lá em cima. Consumi o primeiro, consumi o segundo. Meu nível de utilidade já não está lá em cima para a segunda unidade, você entende? Pensa isso num gráfico. Ó. Aqui, ó. Consumi o terceiro. Eu comecei subindo, consumi o terceiro. A minha utilidade aqui, ó, o terceiro já não me entra tão bem quanto o primeiro, tá certo? O quarto sorvete já, olha, já está difícil. Chego no quinto sorvete, no meu caso, eu já não sei mais se eu tenho interesse por sorvete. Quando eu entro no sexto sorvete, eu já estou começando realmente a desistir de querer um sorvete. Imagina um sorvete e uma bola só, sabe? No sétimo sorvete, eu não quero mais nem saber a cor do sorvete. Percebe que a utilidade e o prazer que esse alimento me trouxe, o seu nível de utilidade, ele foi de um valor assim para isso aqui. Ó. Então, isso aqui, a cada acréscimo, né, de unidade para unidade, isso aqui é aquele famoso acréscimo marginal. Então, o nível de utilidade ele vai diminuindo, né, conforme a última unidade. É basicamente isso, né, para ter a grosso modo seria isso. Não sei se deu para entender. Então, a utilidade ela tende a diminuir com o tempo, né, conforme você vai consumindo. Ela é X no início, depois é X menos 1 nas próximas, supondo aqui. Beleza? Então, no próximo vídeo, como eu já disse, quero tratar sobre a teoria neoclássica, mas sobre a produção. Valeu!